Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10, nós leremos os 11 primeiros versos, tá bom? Lucas 10, de 1 a 11. Normalmente aí a grande maioria das nossas edições tem um subtítulo antes do verso 1, né? Porque no verso 1 começa uma perícope nova, que a gente vai iniciar a leitura nessa perícope, né? E aí, para muitas, as grandes maiorias aí das edições está aí, a grande maioria das edições está aí, a missão dos 70, né? Deve estar aí na sua Bíblia, né? Então, hoje a gente tem um encontro com uma responsabilidade, é tentar entender qual foi o objetivo de Jesus de enviar esses 70, né? E o que isso pode nos ensinar hoje, tá bom? Então, com essa ótica a gente lê o texto. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na cidade, na casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador de seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade. Se não pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Oremos então, meus irmãos e minhas irmãs. Pai, está aqui um trecho das Escrituras Sagradas. Pedimos ao Senhor então que nos ilumine na manhã de hoje, não só para que compreendamos esse texto, mas muito mais que isso, para que percebamos os ensinamentos que o Espírito do Senhor tem como propósito de ter lá atrás inspirado Lucas para deixar essa narrativa para a gente. O que de fato só quer nos ensinar hoje com esse texto? Abra, Senhor, os nossos olhos e os nossos ouvidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, hoje é 14º domingo no tempo comum, né? O desafio desse tempo, eu tenho repetido isso e repito cotidianamente, é a prática do Evangelho. É percebermos os ensinamentos importantes que o Evangelho tem, de maneira muito geral, e colocarmos na nossa vida cotidiana. É a vivência, né? É nós corrermos de um Evangelho que seja alienante, desconexo da vida, né? Não vivenciado, não experienciado, né? A gente tem uma história de, infelizmente, vários ensinos que vão passando, né, para nós, de muito discurso, de muita narrativa, e de repente, quando nós olhamos o exercício, a vida, a prática, ela não está coerente muitas vezes. E também temos uma história que muitos ensinos, eles são limitados. Eles são ensinos com uma leitura literal, rasa, superficial, e que muitas vezes ensinam para a gente um anti-evangelho e a gente acha que é evangelho. De repente, a gente olha para trás, a gente vê a igreja com violências, com opressões, com manipulações, com controles, e achando que aquilo é o evangelho, e gente lutando e guerreando por isso, e está contra a vida.
Não é isso que Jesus jamais veio ensinar, né? Então hoje, de maneira especial, assim, esse texto ele veio ao encontro, né, do retorno meu e de Ezequias de Lavras, quando a gente vai lá e vê aquele povo reunido lá, né? E eu falo, gente, que coisa boa a gente ver esse povo reunindo aqui. Foi uma experiência muito legal para mim e para Ezequias também visitar, e a gente precisa estar, o nosso planejamento é tentar ir a Lavras pelo menos a cada 2 meses, né? Celebrar a Eucaristia com eles e sustentar os irmãos e as irmãs lá. É interessante para nós olharmos esse envio e acolhermos esse envio como um ensino de que, de alguma forma, Jesus, a encarnação do Verbo, a pessoa de Deus, né? Integralmente Deus em todas as características, envia as pessoas. Ele envia a gente. E ele envia para trabalhar junto. Ele não envia sozinho. Dá para a gente aqui uma compreensão de que a gente precisa um do outro. E não dá para trabalhar sozinho, sabe? Uma compreensão que a fé cristã, ela é deficitária quando alguém tenta vivê-la solitariamente, individualmente. Porque somos corpo, né? Essa é a metáfora. Existe uma comunidade de fé. E a gente precisa uns dos outros, até porque ninguém tem em si próprio todos os dons e talentos necessários para existir, para viver, para servir. Então, de repente, vamos eu e Flávio, né? Flávio tem um jeito de ser, eu tenho outro, Flávio tem uma percepção, eu tenho outro, e de repente a gente se ajuda, trabalhando junto. E de 2 em 2 Jesus enviou 70. De 2 em 2 ele envia 70. E é muito legal, porque tem muitas ligações de alguma forma, objetivos, né, de serem enviados a 2. Lembra lá do texto de Eclesiastes que é melhor serem 2 do que 1, né? Inclusive recebem mais quando trabalham em conjunto, né? Cuidam um do outro quando estão juntos. Um sustenta o outro quando estão em conjunto, né? Então, e quando um está sobrecarregado, o outro vai lá e ajuda. E é assim, esse ensinamento serve para a gente, para nós aplicarmos hoje. Que a gente precisa uns dos outros, né? Também, um segundo ponto que é muito importante para a gente aí no verso 2, que Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para eles é assim, que vocês precisam orar. É interessante isso, né? Jesus diz para ele, olha só, eu vou levar para vocês aonde a colheita está pronta. Está na hora de colher. Está na hora de colher. A compreensão teológica é que na plenitude dos tempos vem o Cristo. Num momento muito específico. Para construir, principalmente, o exercício de fé nosso hoje. Hoje nós herdamos 2000 anos aí. Então vem um tempo específico e ele diz assim, a colheita está pronta, é o momento certo de colher, de Deus se revelar à humanidade, de Deus abrir a compreensão de que o objetivo dele é habitar conosco, é habitar em nós, mas ele fala assim, poucas são as pessoas que se disponibilizam. Poucas são as pessoas. Muita gente quer ser abençoado, mas poucos são os que põem a mão no arado. Então, roguem. Esse é o primeiro pedido de Jesus a eles quando Jesus os envia de 2 em 2. Roguem ao Senhor da Seara que venham mais gente. Roguem. Roguem que haja mais trabalhadores. Peçam a Deus isso. E eu fico pensando o que isso significa para nós. O que é isso, né? Essa necessidade de pedir a Deus que traga outras pessoas para que a missão de Deus seja cumprida nesse envio. Que tragam outras pessoas, que Deus traga outras pessoas que compreenda Deus dentro daquilo que é possível compreendê-lo, dentro da nossa limitação, dentro daquilo que ele se revela, e que seja também, ou sejam, né, as pessoas que vierem, sejam anunciadores e anunciadoras de um reino. Porque ele vai dizer, depois de pedir para que as pessoas orem nesse sentido, né, ele vai colocar outra coisa importante aqui, que é a questão de um caminho de segurança, sabe? E ele diz assim, eu estou enviando vocês como ovelhas por meio de lobos, em um mundo hostil, em um mundo que não vai receber a mensagem de vocês. E há pouco tempo eu falei sobre isso, né? Que Jesus disse que nós teríamos aflições, mas era para que a gente ficasse animado que ele venceu o mundo. E quando eu pego esse ensinamento, ele fala assim, cara, eu estou enviando vocês para uma missão num mundo hostil.
E Jesus, inclusive, está preparando esse grupo para possíveis rejeições. Lá no finalzinho ele fala isso. E eu pergunto assim, será que a gente está pronto para ser criticado por amar? Será que a gente está pronto para não ser acolhido porque a gente acolhe? Será que a gente está pronto para as pessoas dizerem que a gente não está vivendo o Evangelho porque a gente está respeitando as pessoas dentro das particularidades, das especificidades dela? Será que a gente consegue perceber as hostilidades ao nosso redor quando a gente apenas continua com as mesmas ações que Jesus Cristo teve? Ou será que seria melhor nós abrirmos mão, de repetirmos aquilo que Jesus fez e nos conformarmos àquilo que as instituições religiosas requerem de nós? Porque as instituições religiosas colocam para a gente meio que um conjunto de regras e de normas que nós precisamos nos encaixar para sermos recebidos, acolhidos. Será que esse é o projeto de Jesus Cristo? De fazer de nós uma uniformidade? Jamais. Um Deus que é diverso em si, eu repito sempre isso, a diversidade do ser humano, ela é resultado da criatividade de um Deus que é diverso em si próprio. Olha a quantidade de flores diferentes que existem. Que lindo isso, Há pouco tempo, a Marília me deu uma planta, eu ganhei uma samambaia de graça, e elas estão lindas, graça está ali, Graça? Ontem eu estava lá cuidando delas, tirando lá, e podando e regando. Olha a diversidade das plantas. Por que a gente quer ser uniforme? Por que a gente quer fazer do outro uma cópia de nós mesmos, sendo que nós nem conseguimos nos encaixar nas exigências que a religião tem de nós? A gente não consegue e a gente quer impor a outra coisa que a gente não consegue atender. Não é? Parece insano isso muitas vezes. Mas vamos lá. Então, Jesus diz assim, eu estou enviando vocês num mundo hostil, E aí, se tiver uma relação de poder nesse mundo, os enviados e as enviadas de Jesus são os sem poder. São os sem poder, porque ele fala assim aqui, vão sem nada. Vocês não vão planejar, vocês não vão planejar nada. Não vai levar alforje, não vai levar comida, não vai levar nada. Nada, nada, nada. Vocês vão bater numa casa e vai falar assim, tem paz aqui nessa casa? Tem paz. Se tiver paz, essa casa vai te acolher. E olha que coisa desafiadora, A gente deve comer daquilo que for oferecido. Não é para a gente escolher, é do que tiver. É o que é digno para o outro, é digno para a gente. Não é para que os discípulos saiam de casa em casa procurando uma casa melhor, um quarto mais confortável, uma mesa mais farta. Não, 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 não. Chegou naquela cidade, a casa que acolheu, fique lá, coma do que tiver na mesa lá. Se contente. E aqui é um ensinamento imenso que é o contentamento, Porque é um ensinamento contra a nossa natureza distorcida, chamada de caída, Porque essencialmente a gente é bom. Deixa eu falar para vocês aqui, essencialmente a gente é gente boa, entende? Tudo que Deus criou é bom, entende? Mas chegou um momento que a coisa deu uma distorcida, E a gente não ficou tão legal assim não, viu? A gente ficou arrogante, prepotente, altivo, sabe? A gente muitas vezes acha que a gente é melhor que o outro. E aí vem Jesus para dar o reajuste, falar, não é assim não. Trata todo mundo igual, porque todo mundo é igual. Independente da quantidade de dinheiro que tem, independente da cor da pele que tem, Independente do exercício de sexualidade, da condição de sexualidade que tem, independente da etnia, de onde nasceu, todo mundo é igual. E você vai para aquele lugar, o que colocar na mesa, você vai comer. Eu me lembro em uma ação humanitária que eu participei em 2010 com a doutora Irene, que inclusive a gente ora por ela, está aqui no Brasil, retornou e está muito limitada em algumas ações. A gente lembra da doutora Irene com muito carinho e a gente ora por ela nesse momento, E eu me lembro que a doutora Irene foi comigo, nós fomos uma equipe para o Haiti 20 dias depois daquele terremoto absurdo que aconteceu no Haiti,
Deixa eu falar para vocês, a gente teve que comer o que as famílias haitianas estavam comendo, sabe? E tinha gente com dificuldade. Eu me lembro que as famílias fizeram para nós o melhor do melhor que eles tinham lá. Coisa que eles estavam guardando, inclusive, e era talvez o que eles tinham de reserva para muito tempo. Eles receberam a nossa equipe, né? E aí, de repente, no almoço, tinha lá, porque naquela manhã eles foram para um cantinho lá na casa e mataram um bode. E era a melhor comida que eles tinham, e a gente teve que comer aquele bode. Era a melhor comida deles. E a gente teve que comer. Com dignidade e com respeito ao melhor que eles colocaram na mesa para a gente. Porque era honra para nós comer aquilo que eles estavam guardando para que eles ficassem muito tempo. Porque eles sabiam que a nossa presença ali era uma presença que ia fazer muitas coisas. Deixamos lá uma construção para que eles pudessem se reunir, porque a igreja, o templo deles tinha caído no terremoto. Então a gente deixou um local para eles, né? Levamos uma equipe médica, fizemos mais de 500 atendimentos médicos, levando medicamentos, assim, muito medicamentos. E foi uma ação maravilhosa. Mas a gente comeu do que aquela casa tinha de dignidade. E hoje a gente escolhe, né? Hoje a gente escolhe. Não estou falando que está errado escolher não, viu, gente? Eu gosto muito de coisa muito gostosa, né? Falar de comida, eu vou prolongar aqui, vou parar de falar de comida. Né? Tá tudo bem, mas eu estou falando é sobre igualdade, é sobre respeito à condição do outro, sabe? É sobre se sentir contente com aquilo que o outro pode te oferecer e está tudo bem. É isso que eu estou falando. Né? Então Jesus vai falar sobre esse contentamento, que Paulo fala que aprendeu, que não era natural, né? Paulo vai falar lá na primeira carta aos Coríntios, dizendo assim, eu aprendi a viver contente, tanto na abastança quanto na falta. Eu sei estar bem em qualquer condição. E tem tanta gente que não consegue estar bem, até com condição financeira boa, não consegue se alegrar. E quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. Eu penso que a gente precisa refletir sobre isso, né? Sobre é como se fosse uma alienação que deixa a gente meio turvo, né? E escravo do consumismo, e a gente quer mais, né? A gente quer mais. O nosso celular não serve, né? Ele funciona direitinho, sabe? Ele atende todas as nossas necessidades, mas, por desejo ou por status, eu preciso de um iPhone 13. Sabe como? Isso está funcionando tudo, gente. Isso atende tudo. Não, mas na hora que eu pegar aqui, olha só, o meu negócio está trincado aqui, não está legal. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. 2 calças jeans não tem atendido, né, gente? Tem gente que quer 8, 10. Para que? Eu não sei. Eu não consigo entender. Para que a pessoa quer 8 ou 10 calças jeans? Eu não consigo, realmente. Eu acho que é uma coisa meio desconexa da realidade. Quando a gente olha aí, tem gente passando fome no Brasil. Vocês não têm ideia a quantidade de gente que bate aqui, graças a Graça das pessoas aqui, ó, nossa zeladora, que toda semana é gente diferente pedindo comida, né, Graça? Pedindo comida. E a gente quer mais uma calça jeans, né? E não serve uma calça jeans aqui do Barro Preto, né, gente? Tem que ser uma leve de R$400, de R$500. Tem que ser. A de 60, de 70, de 80 não vai atender. Ela vai vestir com dignidade, né? Mas tem que ser aquela lá. A gente precisa repensar sobre isso. A gente precisa repensar em que lugar no mundo a gente está. Tá certo? Por quê? Porque a gente tem uma missão, né? E essa missão, a gente precisa, né, desse contentamento de comer o que está diante da gente. A gente precisa entender que Deus deu a nós um ministério específico aqui na missão dos 70. Deus disse assim na pessoa de Jesus Cristo aqui: curem as pessoas e diga para as pessoas que o reino de Deus chegou ali na casa delas. Olha que coisa linda. Se tem gente que está com alguma doença, e não tenham dúvida, né, muitas doenças hoje podem ser curadas com a sua presença. Não se engane disso. Não se engane disso. Com a sua palavra, com o seu abraço, com o seu acolhimento. E deixa eu dizer outra coisa, a falta disso provoca doença em um monte de gente. A gente tem um monte de gente doente porque a igreja de Jesus excluiu, rejeitou, oprimiu, marginalizou. Porque não conseguiu fazer a leitura responsável do texto. Impôs uma leitura rasa, superficial, preconceituosa e distorcida. A gente precisa reler, educar, aprender.
Eu estou chamando a gente para a educação cristã, viu, gente? Estou chamando a gente para uma teologia responsável. Para não se contentar com uma teologia rasa, que oprime e que violenta outras pessoas. Porque não abraçou. Porque não teve gente da família presente. Porque a família excluiu. A família botou na rua. Porque não se encaixou no jeito da igreja. É assim. Então dá para a gente curar fazendo o contrário. Sendo presente. Curem as pessoas, Jesus disse. Curem as pessoas. As pessoas precisam de cura. E a nossa presença pode curar. Nosso abraço pode curar. Nosso acolhimento pode curar. Não se enganem. E digam para as pessoas, o reino de Deus chegou. Porque é um reino de cura. É um reino de saúde. Salvação tem a mesma raiz da palavra saúde. Sanidade. É isso. Então, a gente tem esse mistério e a gente precisa levar essa cura para tantos doentes no nosso meio, né? E a gente é portador dessa boa notícia. E a gente finaliza dizendo assim, Jesus preparou os seus títulos para a rejeição. Ele falou assim, olha, a casa aqui, se tiver paz, vai ter casa que não vai receber. O que você vai fazer? Você vai sair lá, vai bater a poeira do sapato e vai embora. Muita gente teve uma leitura também limitada sobre esse texto, né, de bater a poeira dos pés, sobre esse texto da rejeição. Alguns leram, inclusive, como se Jesus estivesse amaldiçoando aquela cidade, sabe? Mas a leitura é de continuidade apesar da rejeição. É de você continuar o caminho. Bata a poeira, o passado está lá e tem agora outras oportunidades no presente. Deixa o seu pé sujar com outras poeiras. Percebem isso? É continuidade, né? Tem vida para frente, apesar de você ser rejeitado ali. Vamos embora, vamos caminhando. Tem vida aí. Continue. Bata a poeira daquilo lá que não quis ouvir você. E caminhe. Até porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém é obrigado, de fato, a acolher a nossa mensagem, a nos receber como missionários e missionárias, né? Tá certo? Ninguém tem essa obrigação. Ninguém mesmo. Nós temos um trabalho, que é levar a notícia de que Deus está no nosso meio e Ele habita em nós. O resto, quem faz é o Espírito de Deus, do jeito dele, na hora dele, quando ele quiser, da forma que ele quiser. Não dá para a gente enfiar o evangelho goela abaixo de ninguém desrespeitando as pessoas. Não é isso. Não é isso. Viva, né? Ame, acolha. O resto é com Deus. É o Espírito de Deus. Assim, eu visito esse texto com vocês hoje, dizendo, olha, essa missão também é nossa. Nós também somos missionários e missionárias. Nós também somos os enviados no meio de uma sociedade hostil, do mesmo jeito. E que a gente consiga, primeiro, pedir a Deus aqui, manda ajuda para a gente, companheiros e companheiras, para trilhar a jornada. Né? E que a gente se contente, se alegre por ser portador de cura e da notícia de que Deus está com a gente, de que Deus está na vida, de que Deus está no meio da humanidade, de que Deus está no outro também, para que o outro perceba Deus nele. Que Deus nos ajude e nos abençoe nesse desafio maravilhoso. Porque a gente é privilegiado de ter esse desafio claro para a gente. Espero que seja claro. Eu espero que cada dia ele seja mais claro. No nome de Jesus Cristo. Oremos, meus irmãos e minhas irmãs. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo de domingo. Quero pedir ao Senhor graça, misericórdia e presença todo dia. E a consciência de que cada um e cada uma é corpo. E como corpo, todos os movimentos, todas as ações de vida que Deus quer fazer na terra como cabeça do corpo, Ele vai usar o corpo para fazer. Então ajuda a gente nesse desafio. No nome de Jesus Cristo. Amém.